sim, começando agora, oficialmente, informando que, lamentavelmente, a nossa querida Daniele Magalhães teve um problema de conexão e não vai poder estar aqui com a gente hoje. Então, nós mais uma vez agradecemos a rede por nos acolher e, sobretudo, ainda agradecemos mais ainda por nos acolher nessa situação de substituição. Eu estou aqui substituindo a Juliana, que ia ser a moderadora, e a Juliana está substituindo a Daniele, que ia ser a debatedora. Na verdade, eu mais uma vez acho, em uma semana é a segunda vez que eu estou aqui nesse espaço da rede, então eu agradeço mais uma vez a parceria, tem sido um alento nesse período tão triste que a gente está atravessando no país, né? E eu me peguei pensando hoje, quando estava, enfim, diante desse problema, né, de ter que vir substituir a Daniela, eu me peguei pensando que a quarentena produziu uma espécie de reconfiguração do espaço público, né? Porque os espaços virtuais se tornaram mais importantes e necessários e mais visíveis e mais disponíveis do que os espaços, enfim, do que eu não posso chamar de reais, mas que os espaços públicos convencionais, digamos assim, né? Então, parece que com isso nós, mulheres, estamos conseguindo redimensionar a nossa presença nesse espaço público, porque no espaço público tradicional e convencional, nós, em geral, somos muito negligenciadas e mesmo discriminadas, né? E a existência desses outros espaços, eles já existiam, claro, o projeto da rede é um projeto importantíssimo e existia antes da quarentena, né? Mas parece que na quarentena esses espaços vieram nos favorecer, né? Então, me parece muito importante agradecer à rede, mas também ao Instituto das Pensadoras, né? Com quem a gente também tem uma parceria, e falar um pouquinho desse laboratório que nós integramos, né? A Juliana de Moraes Monteiro como pesquisadora de pós-doutorado do programa FAPERJ Nota 10, e eu como coordenadora do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, que tem uma equipe incrível e com a qual a gente está realizando, eu acho, iniciativas políticas fundamentais. Não é, Juliana? Eu queria reforçar o agradecimento da Carla à Rede de Mulheres Filósofas, ao trabalho incansável da Juliana Araújo, da Carmel, que é uma pessoa que está trabalhando na rede. Essa iniciativa é fundamental, né? A filosofia é um meio dominado, ou seja, a gente sabe que todos os meios são dominados por homens, ou seja, esse momento de intervenção no debate público geralmente é ocupado por vozes masculinas. Então, é um movimento que eu agradeço muito pelo acolhimento. E a minha participação no laboratório, que começou na pesquisa de pós-doutorado, né, que eu iniciei ano passado, sob a supervisão da Carla Rodrigues, para mim está sendo trazendo novas metodologias de trabalho, como diz a Carla, né, metodologias feministas de trabalho, ou seja, que parte de uma iniciativa que é pensada a partir da ideia do coletivo e não de uma posição única no qual há um individualismo, uma centralidade de uma figura que trabalha sozinho, que é um pouco essa figura do filósofo como um ser masculino que responde a uma dada conjuntura sem ter essa mediação do coletivo. Então, a gente procura operar, né, em outra lógica. E eu acho que o trabalho da rede, o trabalho do Instituto das Pensadoras é algo fundamental. E na minha trajetória, eu também estou tentando suprir um pouco dessa lacuna que foi fazer um trabalho baseado apenas em filósofos homens. Então, é um trabalho muito marcado por um certo falocentrismo que eu tento recuperar hoje com esse trabalho e o laboratório me acolheu, e eu fico muito feliz de fazer parte desse outro tipo de perspectiva que não seja mais calcada no silenciamento de vozes femininas.
Juliana, você cometeu um pequeno embaralhamento de dois nomes importantes na rede, a Carolina Carolina Araújo Araújo. e Ai, a meu Deus, Juliana desculpa. Asli, né? São Desculpa, duas, perdão. você juntou as duas numa só, né? Mas, enfim, Perdão. a Eu Carolina peço está aqui perdão, presente, Carolina. a gente agradece a presença dela, Desculpa, né? Carolina. E a gente está aqui dando continuidade a um projeto do laboratório, como você disse, né, um projeto coletivo, né, que no semestre passado, um pouco no susto da quarentena, né, nós propusemos um curso rápido de um mês, 5 semanas, né, em que nós tivemos a oportunidade de apoiar 3 grupos, né, o projeto Redes da Maré, que é uma ONG grande dentro da Maré e que tem um projeto específico chamado Maré de Sabores, em que as mulheres da comunidade no Rio de Janeiro fornecem refeições diárias para pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso você pode imaginar, né? Que a gente pode imaginar que numa situação de quarentena, de pandemia, de Covid-19, as pessoas em situação de vulnerabilidade na favela realmente estavam muito necessitadas de apoio e assistência, né? A gente também ajudou o Fundo de Solidariedade dos Alunos de Graduação em Filosofia da UFRJ, inclusive muitos alunos e alunas sem condição de se manter, sem o apoio cotidiano da universidade, né? E a gente fez essa coletiva, né? Eu não queria usar uma palavra masculina, né? A gente fez essa coletividade, né, de professoras e professores recém-doutores que ofereceram aulas e foram remunerados, claro, mas que, sobretudo, tiveram a chance de mostrar o que se faz de bom na universidade pública. A gente fez uma iniciativa de recolher bolsas, a gente conseguiu, mas no primeiro curso isso não ficou tão bem organizado e agora no segundo curso a gente já tem quase 30 bolsas que a gente vai doar para a comunidade da Maré e para o Instituto Marielle Franco, com o qual a gente também acabou de fazer uma parceria. Isso tudo para dizer, né, que no segundo semestre, começando agora segunda-feira, dia 17, nós estamos propondo um novo curso, que é um pouco maior, porque, enfim, vai de agosto a novembro, né? Mas a gente chama de curso, mas, na verdade, é uma proposta de intervenção no debate público, né? Uma proposta de diálogo entre universidade e sociedade, né? Uma proposta de fazer a universidade e, né, a gente que está na universidade e conversar, né, com as pessoas fora da universidade e levar para a sociedade aquilo que a gente produz. Sobretudo, acho que num campo como a filosofia, que é um campo tão ensimesmado, né, tão fechado sobre si mesmo, eu acho que não é à toa que é uma iniciativa de mulheres, né, que a gente ponha a filosofia para fora de casa, né, assim, para fora da casa universitária tradicional, né? Bom, então, na verdade, a gente tem aí 2 formas de participação, na verdade, 3 formas de participação no curso, né? Uma é essa doação de bolsas, que a gente agradece imensamente aos professores e professoras que já doaram. Você pode também se inscrever no curso completo, que tem 2 encontros semanais, ou no curso separado em blocos, né? E aí, enfim, começa segunda-feira. Juliana. Não, então, esse curso, ele está com as inscrições abertas, já a gente prorrogou as inscrições até quinta-feira, então eu convido a todos e a todas que tiverem interesse ou quiserem indicar para pessoas que saibam que têm interesse em fazer o curso. É um curso que tem essa opção do curso completo, mas também tem a opção de fazer módulos, né, separados. Então, uma das autoras é a Silvia Federici, então por isso que a gente está aqui falando um pouquinho sobre ela, mas a gente também tem módulos sobre, por exemplo, a Judith Butler e em diálogo com a Simone de Beauvoir. Existe um módulo sobre a questão da descolonização do cotidiano,
sobre as feministas chicanas, é um outro módulo. E a gente tem como uma das conferencistas, a professora Valquíria, que falou na live semana passada sobre a filósofa Drusila Cornell, e a gente vai encerrar o curso com a filósofa Catiúcia Ribeiro, que tem um trabalho importante de peso sobre filosofia africana. Então, convido a todo mundo que tiver interesse, que a gente está com as inscrições prorrogadas até quinta-feira, né? E é isso, né? A gente está aqui hoje para conversar sobre essa autora tão importante, né? Essa filósofa marxista tão fundamental. Acho que acho que esse é o tema, né, principal da nossa conversa, né? A Federici, as obras dela são relativamente recentes no Brasil, né? A tradução das obras dela o Caliban e a Bruxa e o Ponto Zero da Revolução, publicados pela editora Elefante, e agora tem um título mais recente pela Boitempo, que é Mulheres e Caça às Bruxas, na verdade que é um livro que ela volta à questão das bruxas que estava lá no Caliban e a Bruxa. Né? Então, Federici vai ser uma das autoras abordadas nesse nosso curso Intervenção, e aí alguns aspectos da obra dela, eu queria então provocar a Juliana, que é professora nesse bloco temático, né, a falar um pouquinho de algumas coisas que eu considero fundamentais na obra da Federici. A primeira coisa é que, como a Juliana disse, né, nossa bibliografia, na maior parte das vezes, é formada exclusivamente por homens, então eu queria saber da Juliana como é que a Federici chega na sua referência bibliográfica, né? Chega para você como autora de pesquisa e de estudo. Eu tive contato com esse livro, né, O Caliban e a Bruxa, ano passado, logo depois da defesa da tese. E, bom, o tema da minha tese era sobre uma outra figura, também uma figura feminina, mas não, a abordagem da tese não era em cima da feminilidade, podemos dizer assim, dessa figura, mas era sobre a esfinge. Né? Então, a esfinge é uma figura mítica que tem um pouco um aspecto próximo que a gente poderia aproximar do aspecto da bruxa. Ou seja, ela é uma figura monstruosa que tem uma parte, num certo sentido, animalesca, tida como estranha, como algo que tem que ser limado, uma figura perversa. Então, tem um tipo de categorização dessa figura que alia a ideia do feminino à ideia da monstruosidade e da perversidade. Isso era o interesse da minha pesquisa de doutorado. Quando eu conheci o livro da Federici, né, O Caliban e a Bruxa, esse livro específico, eu dei um curso na UERJ ano passado que se chamava A Esfinge e a Bruxa. Porque eu encontrei ali um paralelo, né, foi um curso de 3 dias na UERJ, encontrei um paralelo entre a peça do Shakespeare, da qual a Federici se vale para fazer a sua análise do processo do capitalismo, né, ou seja, essa peça que é escrita, né, ali no século XVII, que mostra uma personagem feminina, que quando a peça começa, essa personagem já não existe mais, né? Então a bruxa, a Sycorax, ela já foi derrotada, e o que se sabe da bruxa na peça tem a ver com essa formulação sobre o feminino, de um feminino mau, perverso, do qual Caliban, né, é herdeiro, porque ele é filho da bruxa. Então, o embate, né, da peça do Shakespeare, isso é uma leitura que ganha muito corpo nos estudos pós-coloniais, porque houve ali uma reinterpretação de Próspero, que é um dos personagens, né, centrais da peça, como a figura do homem europeu, racional, que traz o imperativo civilizacional da conquista pela inteligência, etc. E o Caliban, que é o filho da bruxa, que é esse selvagem que precisa ser domesticado por uma certa perspectiva eurocêntrica que a gente conhece muito bem, onde esse processo vai dar, né? Então, eu estava interessada ali em fazer um paralelo entre o modo como a Federici vai ler Caliban e a Bruxa, ou seja, pegando
essa figura pegando a ideia do Caliban como esse corpo rebelde que precisa ser domesticado para a civilização e para o capitalismo triunfar. E eu tentava pensar um pouco uma interpretação da cultura ocidental aproximando a bruxa da esfinge. Porque na minha tese eu trabalhei uma coisa que o George Agamben chamou de semiologia do ponto de vista da esfinge, no qual ele vai analisar a cultura ocidental a partir da derrota dessa figura feminina pela figura masculina de Édipo. Ou seja, a esfinge é uma figura selvagem, perversa, ela fala por enigmas, e Édipo é aquele que vai resolver o enigma da esfinge. Né? Então, a vitória de Édipo sobre a esfinge, que é derrotada e se atira de um penhasco, ela, na verdade, é uma vitória desse feminino, né? Ou seja, uma perspectiva falocêntrica sobre uma voz ou uma maneira de operar da linguagem do feminino. E aí eu tentei aproximar a tragédia do Sófocles da peça do Shakespeare, e aí a Federici era uma referência fundamental para mim. Então foi por aí que eu conheci essa obra, que não é a primeira vez que ela escreve sobre o Caliban, né, sobre a Tempestade, a peça do Shakespeare, porque ela tem um projeto anterior que se chama O Grande Caliban. Né, e é uma peça importante para a gente, para os estudos pós-coloniais. O Aimé Césaire tem uma versão da Tempestade, a Margaret Atwood, que dá nome ao nosso curso, né, o módulo da Federici, né, Sementes de Bruxa, mulheres que escritas de mulheres que deslocam o eixo da história, tem a ver um pouco com recuperar vozes que foram apagadas e silenciadas, né? Então a esfinge seria uma certa figura paradigmática também, como a bruxa, em prol de um outro tipo de linguagem que triunfou, mas essa linguagem ela é atravessada pelo falogocentrismo, né? Digamos assim. Então, quando a Margaret Atwood faz um livro chamado Semente de Bruxa, no qual ela a gente sabe que é uma autora que também tem uma preocupação com estudos de gênero, que a gente tem a autora do Conto da Aia, né? Ou seja, que é essa grande distopia no qual as mulheres, quando a gente vê explicitamente a opressão feminina, ela faz um livro também promovendo essa releitura da peça do Shakespeare, trazendo a bruxa para o primeiro plano da peça, né? Então, que é um movimento que a Federici também vai fazer. Então, é por aí que eu chego na obra da Federici. E aí, eu acho que é importante a gente pensar nessa palavra, nesse termo bruxa, né? Que é um termo que sempre é usado contra nós como de uma forma pejorativa, né? Uma agressão, né? Uma forma de agredir, né? Você é uma bruxa, pode querer dizer que você é feia, pode querer dizer que você é uma pessoa má, pode querer dizer que você é uma pessoa, enfim, que você não é uma mulher digna de digamos, de um estatuto feminino, né? Você tá a bruxa é uma espécie de abolição, né? Do campo do feminino, né? Então, me parece que a maneira como a Federici resgata esse termo e, na verdade, resgata as mulheres que foram, né, queimadas como bruxas, né, ou, enfim, que foram designadas como bruxas ao longo da história, justamente para fazer essa marcação daquilo que não cabe como feminino, né? Parece que isso é muito importante para a gente articular com as questões feministas de hoje, né? Não sei como é que você pensa isso. Perfeito, Carla. Eu acho que um grande ganho, né, da obra da Federici é historicizar essa figura, né? Mostrar como a bruxa não está descolada da história, ou seja, tudo aquilo que foi marcado por esse significante tinha a ver com mulheres que eram mulheres curandeiras, que eram mulheres hereges, que eram mulheres que envenenavam a comida do senhor feudal, por exemplo. Então, todo um tipo de figura que deveria desaparecer para que um processo histórico como o capitalismo pudesse funcionar, né? Então, isso não é... A bruxa não é uma figura descolada da história, então a Federici traz a bruxa como uma mulher, um tipo de mulher marginal que deve ser afastada, capturada, exterminada, queimada, para que isso, que é a nova ordem patriarcal instaurada pelo capitalismo,
pudesse ser garantida. Então, eu tenho um interesse particular, e a aula que eu vou dar no curso é bem direcionada a esses dois momentos do livro da Federici, que é a caça às bruxas e a supremacia masculina, a domesticação das mulheres, e um outro momento, e um outro item, né, do outro capítulo que está intimamente ligado com esse, que é a domesticação das mulheres e a redefinição da feminilidade e da masculinidade, mulheres selvagens da Europa. Então, né, nesses dois momentos do livro, a Federici vai mostrar como esse mito da mulher feminina e dócil, né, e é por isso que eu uso essa palavra mito, porque é uma construção operada pelo capitalismo para garantir a reprodução da vida biológica e da força de trabalho. Ou seja, a Federici vai afirmar que a mercadoria mais valiosa do capitalismo é a força de trabalho. E quem reproduz a força de trabalho são as mulheres. Então, esse trabalho foi invisibilizado, né? Ou seja, e aí ela mostra a lacuna do pensamento marxista, que não considerou a divisão sexual do trabalho. Então, o esforço dela é deslocar o ponto de vista para marcar que há uma diferença sexual na divisão do trabalho. Então, ou seja, houve um processo muito bem sucedido de disciplinamento e de controle dos corpos das mulheres, né? Então, isso foi um imperativo para o processo de acumulação primitiva que fez a passagem do feudalismo para o capitalismo na modernidade, né? Então, a bruxa, na verdade, é uma imagem criada para permitir esse processo, permitir o processo de acumulação primitiva. Então, enquanto o negativo do modelo patriarcal da mãe benevolente e da esposa obediente, a bruxa deveria ser eliminada. Então, toda mulher que não se enquadrasse, né, nesse quadro referencial dessa esposa, mãe, né, mãe, porque você precisa capturar biologicamente o corpo das mulheres para continuar a reproduzir a força de trabalho, e esposa, para que você crie a família nuclear burguesa, que vai ser o sustentáculo do capitalismo, ou seja, se você não tem a família nuclear burguesa, o capitalismo não se sustenta, e é isso que a Federici vai mostrar. Então, essa figura idealizada que vai ser o cerne da família nuclear burguesa, a mulher, mãe, esposa, obediente, isso é uma representação ideologicamente falseada do feminino, né? Então, se você só tem essa representação falseada e esse modelo docilizado, domesticado, idealizado, você tem um apagamento de outros tipos de feminilidade que precisam ser extirpados, né? Então, precisam ser dizimados. E aí ela vai historicizar a caça às bruxas como um processo que através da destruição, né, dos corpos femininos, da morte das mulheres, uma morte em massa, foram centenas de milhares. Ela vai mostrar isso com documentos, com julgamentos das inquisições, enfim, com as fontes primárias, né, históricas. Você tem um processo que vai culminar em questões que nós debatemos, que são cruciais para o momento atual, né? Ou seja, a gente vive num país que tem um número absurdo de feminicídios, né? Isso é um processo estrutural e estruturante da sociedade, né? Que vinga com o capitalismo, que não está dissociado dele. Então, o que se mata, né, no feminicídio, na verdade, é um tipo, muitas vezes, de feminilidade que não consegue ser domesticado, né? Então... E aí é interessante pensar que o que aparece como principal... Eu gostei desse ponto, Juliana, porque assim, o que aparece, né, como principal elemento não domesticável no feminicídio contemporâneo é justamente a sexualidade, né? Quer dizer, é como, né, se fosse a mulher que trai, a mulher que não atende, né, às expectativas masculinas, essa merece morrer, né? E retomando o que você disse, né, é como se fosse sempre preciso haver, né, um modelo de mulher a ser excluído para que isso funcione, né, como
afirmação do modelo de mulher que pode existir, né? Então, já tem umas perguntas aqui, eu vou fazer uma observação antes de continuar com o que eu queria seguir. Que tem uma observação da Bruna que eu achei interessante, que é a ideia de que não existe, só existe a bruxa, não existe o bruxo, né? Mas eu acho que até existe o bruxo, né? Mas o bruxo é visto positivamente, né? O bruxo é aquele feiticeiro que consegue, que é bem sucedido, né? Nas suas realizações, né? O bruxo não é proscrito, né? O bruxo ele é um alquimista, digamos assim, né? Interessante, interessante, eu vou te cortar rapidinho, desculpa. É interessante você falar sobre isso, Nada. porque isso é uma questão da peça do Shakespeare, A Tempestade. Próspero também é um personagem que gosta de magia, né? Ou seja, isso é uma coisa que eu nem ia falar sobre isso, mas é interessante pensar. Porque quando a peça começa, né, essa tempestade que abre a peça do Shakespeare, ela é uma tempestade produzida por efeitos de feitiçaria. Então, existe um personagem na peça, que é o Ariel, que é um ser da floresta, é uma coisa meio que domina magia, domina a arte da magia. Então, Próspero escraviza Ariel para retirar dele esse tipo de saber. Esse saber que foi colocado como saber das mulheres, das feiticeiras, é dele que Próspero retira retira a sua empreitada de produzir uma tempestade artificial que vai fazer com que outros personagens da peça cheguem até a ilha na qual está Próspero, Caliban, né, o filho da bruxa, que é o ser selvagem que Próspero escraviza. E, na verdade, a tempestade ela produz um naufrágio, um barco atraca na ilha, e essas pessoas que atracam na ilha, com a magia que Próspero faz Ariel produzir essa tempestade, são os personagens, na verdade, que Próspero vai querer se vingar, porque usurparam dele o trono de Milão. Então, para restaurar o poder, conseguir voltar ao trono, Próspero usa um tipo de magia, né? Então, o artifício, que isso é colocado geralmente como algo que tem que ser eliminado no feminino, porque o masculino ele é racional, né? Então, a figura do iluminismo, o homem racional, o homem civilizado. Isso é uma coisa que é interessante pensar, né? Ou seja, a bruxa é essa que detém um certo saber. Outro tem que ser excluída. Mas quando é no masculino, isso é visto como uma positividade, né? E a peça do Shakespeare justamente tem esse elemento, né? E aí eu acho que isso a gente pode, enfim, não é o tema hoje, não vamos fazer isso, mas a gente poderia encontrar vários exemplos de como a mesma coisa, né, feita por homens e mulheres, a mesma atividade, quando feita por homens ou por mulheres, ganha caráter pejorativo ou ganha caráter valorativo na vida social, né? Retomando um pouco aquilo que você dizia antes desse desvio, digamos, né, em relação às bruxas, aos bruxos, né? Tem uma pergunta aqui que aparece como uma questão, eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa que pergunta. Porque é difícil de ver nessa telinha tão É porque pequena. vai subindo, né? E é difícil acompanhar às vezes. Exatamente. Então, mas tem uma pergunta que é sobre o capitalismo, e que eu acho que é importante, porque era isso mesmo que eu pretendi te perguntar, né? Então, eu seguiria aqui junto com a pergunta, que se eu entendi direito a pergunta, se a opressão da mulher nasce com o capitalismo ou se ela é inerente ao patriarcado. E aí, claro, eu estou entendendo que a pergunta faz uma separação entre capitalismo e patriarcado,
entendendo o capitalismo como uma forma de organização econômica e o patriarcado como uma forma de organização social que pode ou não ter na sua forma econômica o capitalismo, né? Mas uma questão que eu tinha para pensar, que é o quanto, né, esse problema que você dizia, né, do trabalho, da acumulação primitiva, né, do capital, depender do trabalho feminino, né, o quanto isso aparece, né, de maneira tão explícita na quarentena, né? Parece que nunca tantas mulheres que estão no mercado de trabalho se deram conta, na prática, de como o trabalho doméstico as sobrecarrega, né? E a Federici, ela, como filósofa marxista, ela faz uma crítica importante, né, a essa cegueira do Marx em relação ao trabalho de reprodução da vida, né, como parte inerente da acumulação primitiva do capital, né? Aqui no Brasil, nós temos essa figura da empregada doméstica, né, que amortece um pouco esse conflito das mulheres burguesas entre o tempo dedicado à casa e o tempo disponível para o trabalho remunerado, né? Quer dizer, e a Federici é uma defensora da remuneração do trabalho doméstico, né? E ela se engaja nisso já nos anos 70 na Itália e leva isso até hoje adiante, né? Como uma questão importante. Então, eu acho que isso deveria ser pensado. Alguém está dizendo que eu travei e eu não sei se Você eu tinha realmente. travado, mas você voltou. Tá, então tá bom, ok. Que bom que eu voltei. E deu para entender a Você minha voltou. pergunta? Enfim. Deu para entender. Então, nesse momento, a pessoa muito mais qualificada do que eu para falar sobre isso seria a Daniele Magalhães, que deu uma grande aula no curso, né, na nossa primeira edição, sobre justamente essa relação do trabalho doméstico, pegando como casos assim paradigmáticos o caso das trabalhadoras domésticas no Brasil, né, que é um país que tem, se eu não me engano, posso estar errando a estatística, o maior número de trabalhadoras domésticas, no sentido do seu emprego ser o trabalho doméstico, não esse trabalho doméstico que a Federici está falando sobre um trabalho que é do cuidado da casa e do trabalho com relação à reprodução da vida, né? Bom, isso é uma questão interessante, porque a Federici está criticando essa ortodoxia marxista que explicava a opressão das mulheres no sistema capitalista como um resíduo das relações feudais, né? Então ela vai dizer, justamente, em diálogo com outras autoras, né, que a Maria Rosa Dalla Costa e a Selma James, e ela vai dizer, não, a opressão das mulheres não é um resíduo das relações feudais. A opressão das mulheres em relação ao trabalho doméstico é porque o próprio sistema capitalista foi estruturado na invisibilização desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho não remunerado, ele é um trabalho que tem que ser invisibilizado, e é por isso que a gente tem que pensar a partir da divisão sexual do trabalho. Então, ela vai mostrar como isso não tem. Então, voltando um pouco também à pergunta, se é o capitalismo que inaugura uma ordem patriarcal, não, eu acredito que a ordem patriarcal estrutura a nossa cultura, mas que no capitalismo a gente tem uma criação de uma nova ordem, talvez muito mais violenta e opressora do que... É difícil falar sobre isso, né? Mas eu acho que a Federici vai encampar a ideia de que as relações sexuais e as relações trabalhistas na consolidação do capitalismo, elas vão mostrar, na verdade, o auge desse tipo de opressão, né? Então, e isso tem a ver, isso está relacionado com a ideia de que o trabalho que se faz, o trabalho doméstico, que é um trabalho ligado
à reprodução da vida, ao cuidado da casa, a gente poderia extrapolar, né, ao cuidado com outra pessoa. Não por acaso, né? Essas figuras cuidadoras são figuras femininas, né? Isso tem a ver um pouco com essa criação dessa feminilidade, com uma ideia, a Carla trabalha um pouco uma autora que vai tentar subverter um pouco essa ideia do cuidado como algo que seria mais feminino do que masculino. Na verdade, não é bem isso, mas que é a autora que fala sobre a ética do cuidado. Então, a Carol Gillan. Exatamente. Porque se não é que o cuidado seja, que nós mulheres sejam talvez para Federici mais aptas, mas que historicamente isso foi uma situação que se colocou para que o capitalismo pudesse se estruturar e a partir dessa invisibilização desse trabalho, que não entra na conta, né? Então, que não é apenas uma relação de... Bom, o movimento do qual ela faz parte, que é o movimento para o salário, movimento por um salário para o trabalho doméstico, é uma forma de reparar um pouco essa opressão. Mas, obviamente, que ele não desarticula essa estrutura que relaciona, ou seja, não é um problema só de remuneração, é um problema de que a própria estrutura do sistema é fundada como se esse trabalho não existisse, né? Então, remunerar é um pouco diminuir essa lacuna da diferença entre homens e mulheres dentro do sistema, mas ela não resolve de forma alguma. Acho que se a gente lê a Federici, a gente vai ver que ela não acha que isso vai resolver, não é mais só uma questão de salário, é uma questão de, para desarticular o sistema capitalista, você precisa mostrar que esse trabalho existe, que ele precisa entrar na conta, né? E o trabalho da reprodução biológica, que é um problema que a gente vê como as mães têm se organizado politicamente hoje, é para mostrar que reproduzir a vida, né, e cuidar dessa vida, isso não tem que ser invisibilizado, né? E você mencionou, né, o volume de pessoas empregadas no trabalho doméstico no Brasil. Eu acabei de escrever um artigo sobre esse problema, digamos, né, dos corpos das mulheres, um artigo que eu escrevi com o Gabriel Lisboa Ponciano, que é também do laboratório, e que nós vamos a Butler e vamos a uma certa maneira como a Butler leu o Hegel para pensar esse corpo, né, pensar essa ideia da relação, dominação e escravidão, da relação entre senhor e escravo, né, e trazer isso, a gente traz isso um pouco para um contexto que é muito específico brasileiro, né, que é essa figura da empregada doméstica que substitui a dona de casa, né? Ela entra em casa para trabalhar na casa de alguém, enquanto essa mulher sai para trabalhar fora, né? É curiosa essa expressão, né? Então, como eu escrevi recentemente, eu tenho aqui uns números que são assim, 6,3 milhões existem 6,3 milhões de trabalhadores domésticos no país. 97% disso são mulheres. E 70% dessas mulheres são negras. Então, quando a gente vai, aqui no caso específico brasileiro, falar de trabalho doméstico, a gente vai ter que enfrentar, né, aquela interseccionalidade entre gênero, raça e classe, né? Porque é um trabalho majoritariamente desenvolvido por mulheres, pobres e negras, né? De tal maneira que as mulheres brancas, burguesas, que foram em algum momento, né, alocadas nessa função, como você contou historicamente, né, aqui no Brasil consegue ter esse amortecimento, que é muito diferente, por exemplo, de países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, em que mesmo quem tem, né, algum tipo de apoio
é eventual, né? Uma pessoa que vai eventualmente na sua casa, né? Não é uma substituição, né? Eu acho que essa figura da substituição ela é uma figura problemática no caso brasileiro, porque de novo, né, um reforço da invisibilidade desse trabalho, né? À medida em que esse trabalho doméstico fica sendo desempenhado por uma mulher negra, pobre, né? E que a gente vê que houve uma imensa luta pela PEC das domésticas, né? E a gente vê como que isso não é aceito sequer como trabalho, né? Então, eu acho que a gente tem aí realmente uma questão muito difícil de ser enfrentada, né? Porque não, no momento em que se produz, né, essa possibilidade, né, de que uma mulher branca burguesa vá ao mercado de trabalho e deixe em casa uma substituta para ela, a gente perde a oportunidade de dar visibilidade ao problema, né? Quer dizer, porque se tem alguém, né, remunerado, mal ou bem remunerado, em condições piores ou melhores, substituindo essa mulher, então o sistema consegue continuar funcionando, né? De tal modo que a mulher de maior escolaridade, que ingressa no mercado de trabalho para vender sua força de trabalho, ela conta, né, com uma mulher que substitui ela ali. Isso faz com que não apareça na conta, né, no valor da hora de trabalho dessa mulher branca, o trabalho da mulher negra em casa, né? Quer dizer, isso é um truque, né? De fazer sumir, é um truque do capital, né? Fazer sumir o custo efetivo da mão de obra que ele recruta, né? Então, também não por acaso, né? Durante a quarentena, no Brasil isso foi uma questão imensa, né? A ponto de terem estados que decretaram que o trabalho doméstico era um trabalho essencial, que as empregadas domésticas precisavam voltar a trabalhar, né? Quer dizer, toda uma dificuldade, né, digamos, de reconhecer, ou, enfim, de dizer uma coisa que eu gosto muito quando as feministas negras provocam, as jovens feministas negras provocam, com uma pergunta que e quem tira o seu lixo? Né? Quer dizer, porque se quem tira o seu lixo é uma mulher negra, pobre, até que ponto você pode realmente se dizer feminista? Né? Eu acho isso... Inclusive, eu espero que a Catiúcia, na conferência de encerramento do curso, venha falar disso. Né? Mas, enfim, eu dispersei aqui, Ju, vamos voltar para a Federici. Não, então, enfim, eu acho que o que você está falando a Federici, ela tá muito claro para quem lê, se você só lê o Caliban Hebreus, está muito claro que ela afirma que a luta feminista de crítica ao capitalismo não deve ser com igualdade salarial, né? Então, ou seja, isso que mulheres brancas burguesas conseguiram de adentrar ao mercado de trabalho, ter salários equiparados ou melhores do que os homens, não são melhores, mas, enfim, equiparar a remuneração, isso não é nem um pouco uma vitória, uma grande vitória a ser celebrada. Porque, ou seja, o sistema de opressão, ele continua em funcionamento, e, ou seja, o que houve, na verdade, foi apenas uma captura de um setor que estava oprimido e que passa a gozar de igualdade salarial. Mas isso é uma coisa completamente falsa, porque em todo o resto não teve ganho algum. Então, ela foi muito criticada, né, pelas feministas negras, porque ela não falou do problema específico das mulheres negras, das mulheres do Sul, das mulheres de cor, das mulheres latinas, nesse livro. E ela dá uma resposta que é a seguinte: eu não falei porque isso era tema para outro livro, porque o tema desse livro era um tema e eu vou escrever mais sobre isso depois. Porque ela está, como uma boa marxista, ela está interessada em ver
que a luta da opressão não termina apenas se você remunerar igualmente e entrar no mercado de trabalho, que não é disso que se trata. Então, Então, deixa eu te interromper um minuto, Juliana, porque a Carolina fez um comentário, interessante, né? Que nem igualdade salarial nem isso tem, de fato. Há algumas coisas, né? Algumas tentativas, assim, a gente sabe que mesmo nós, por exemplo, professoras, né? Carolina e eu, professoras, sabemos que o salário, digamos, no serviço público é igual para homens e mulheres, mas isso não elimina outras formas de desigualdade e outras formas de diferença, né? Também queria dizer que o pessoal do laboratório colocou aqui no comentário o link para a aula da Daniele Magalhães sobre a Federici no curso do semestre passado. Quem quiser assistir, está no YouTube e é uma oportunidade de substituir a Dani, que não pôde estar aqui presente hoje. Né? Que falaria super bem sobre o tema do trabalho doméstico. E eu acho que esse tema, né? Não, só para concluir, eu acho que esse tema, né, das diferenças, ou do que você está dizendo da Federici, né, de que essas conquistas elas são insuficientes, né? Eu pego, por exemplo, os dados que a professora Carolina coletou, né, na CAPES em relação às mulheres filósofas, né? E tanto Carolina quanto eu, por exemplo, somos, digamos, o 1% das filósofas no Brasil, né? Somos professoras universitárias, pesquisadoras de programa de pós-graduação e temos benefícios como bolsistas de produtividade de agência de fomento. Realmente nós somos o 1%, né? E aí, é aí que a gente percebe que a Federici tem razão, né? Porque mesmo sendo o 1%, nós continuamos sendo tratadas como bruxas. Exatamente. E eu acompanhei essa pesquisa da Carolina Araújo, que é uma pesquisa interessantíssima, que ela vai estratificando em todos os degraus da vida acadêmica, e a gente vai ver, por exemplo, no campo da filosofia, uma presença completamente insuficiente, não é um número minimamente pareado, é abissal a diferença. Então, você é 1%, a gente teve na pandemia o caso, né, que foi fonte de pesquisa, da produtividade acadêmica das mulheres, ou seja, uma produtividade acadêmica que cai vertiginosamente e uma produtividade acadêmica dos homens que sobe com o trabalho em casa. Então, ou seja, isso que não que não conquistamos nem igualdade salarial. Em alguns casos, a gente sabe que os salários são pareados, mas que, na verdade, o que a Federici vai apontar é que, de forma alguma, isso tem que ser visto, celebrado como algo positivo, né? E aí, se a gente pensar em colocar a Federici em diálogo com outras autoras, por exemplo, a questão do Brasil, das mulheres negras, que são a maioria das empregadas domésticas, a gente pode, por exemplo, pensar na Lélia Gonzalez, que é uma autora que vai fazer justamente essa relação entre a figura da mulher escrava, da figura da mulher mucama, e ela vai mostrar que a estrutura colonial ela permanece na figura da empregada doméstica no Brasil, na figura da babá, que são essas figuras do cuidado, são essas figuras do lar, de cuidar da casa, de manter a gestão da limpeza, ou seja, a babá que cuida das crianças, a empregada que limpa a casa, elas são a mesma figura da estrutura do nosso passado escravocrata. Então, a Lélia Gonzalez, a gente pode botar a Silvia Federici em diálogo, elas não estão falando coisas radicalmente diferentes, né? Então, é isso que eu gosto da resposta da Federici. Bom, não falei porque isso era tema para outro livro. E é claro que ela está partindo de uma certa epistemologia que é diferente, por exemplo, pode ser diferente das nossas autoras latinas, né? Por exemplo, como a Lélia, que vai pensar um problema específico da estrutura social e política do Brasil. Então, então isso não é uma contraposição, né?
mas isso é um debate que a gente pode pensar essas autoras entrando em diálogo. Uma outra autora que é interessante, eu acabei de ler um livro dela, que é a Françoise Berger, que tem um livro que acabou de ser lançado, que é um feminismo decolonial, que ela vai pensar justamente, né, no tema da limpeza. Ela vai mostrar como no mundo quem realiza esse trabalho são mulheres, mulheres pobres, mulheres negras, mulheres latinas, mulheres de cor, e ela faz isso para questionar esse feminismo burguês francês, no qual ela poderia ser aliada, mas na verdade ela é uma mulher de um departamento ultramarino da França, da Ilha da Reunião. Então, ela mostra como foi um lugar colonizado e do qual ela consegue entender que esse trabalho invisível, o trabalho da limpeza, do cuidado, ele é feito por um tipo específico de mulher. E se você não resolve essa questão, você não consegue resolver e desarranjar as forças produtivas dentro do sistema capitalista, porque elas são calcadas nessa opressão. Nessa linha francesa tem uma autora chamada Houria Bentourame, que trabalha com um conceito que eu gosto muito, que é a ideia de um corpo duplicado, ou de um corpo substituto, né? Que é essa ideia justamente que eu já mencionei aqui, né? Da empregada doméstica que substitui, né, o corpo das mulheres, o corpo da mulher branca, né, em casa, e ela vem para substituir esse corpo. É parte, digamos, desse movimento, né, de crítica a determinadas formas de se fazer feminismo. Agora, a Carolina, inclusive, comentou, né, o título do livro da Nancy Fraser, Feminismo para 99%. Eu gosto muito da música da Carol Conká, né, 100% feminista, né, porque me parece que no Brasil, justamente, nós, mesmo o 1%, nunca obteve, de fato, igualdade, ou, enfim, né, e eu acho também justo e importante lembrar, né, que a segunda onda feminista brasileira ela é toda pautada, evidentemente isso é insuficiente, mas ela foi toda pautada por um movimento de apoio, né, às mulheres pobres, né? Então, as grandes pautas feministas da década de 70 e 80 eram lideradas, digamos, por mulheres intelectuais, mulheres brancas, mulheres com a oportunidade de ocupar o espaço público, mas falando em nome de, né, outras mulheres que não podiam estar nesse espaço. Então, por exemplo, toda a luta pelo SUS, né, e pelo plano de assistência integral à saúde da mulher no sistema de saúde público, na Constituinte de 88, o chamado lobby do batom, né, tudo isso foi feito por mulheres em situação, né, em uma condição, né, social que permitia que elas estivessem ocupando esses lugares, mas encampando lutas de mulheres que não podiam ainda, né, ocupar o espaço público. Então, acho que também nesse ponto é muito importante que a gente hoje tenha a emergência de coletivos feministas de mulheres negras para falarem por si mesmas, né? Porque é uma passagem, digamos, necessária e importante historicamente no país. Mas o nosso tempo está acabando, Juliana, então eu vou te pedir para se despedir aqui, encerrando um pouco, e eu encerro em seguida, senão cai de repente, fica aquela coisa esquisita. Bom, eu agradeço, né, a Rede de Mulheres Filósofas mais uma vez pela oportunidade de poder ter essa conversa por aqui. Isso que você falou agora, né, que as mulheres estão falando, né, aquelas que não podiam falar no espaço público estão falando por si mesmas. Isso é fundamental, isso é uma questão que a Federici traz, né, de deslocar o ponto de vista. Então, é por isso que o nosso módulo tem um pouco a ver com isso, né, deslocamento do ponto de vista, ou seja, mulheres que estão se contrapondo
as falas hegemônicas, né, e colocando outras vozes, né, no espaço público. Isso é uma luta fundamental do feminismo. A Federici está atenta a isso. E é preciso, pô, convido a quem quiser fazer o curso também. A gente vai ter mais tempo, né? São 5 aulas, então a gente vai poder destrinchar um pouco temas que a gente passa muito rápido aqui. Então, é isso. Agradeço muito ao trabalho da Carolina e obrigada, Carla. Enfim, e espero que vocês consigam ver a aula da Dani também, que é muito bacana, é uma aula de 2h30 sobre a questão do trabalho doméstico. Então, que infelizmente ela, por um problema da internet, ela não pôde estar aqui hoje. É uma pena que ela não tenha podido estar mesmo conosco, mas acho que a Beatriz do laboratório postou aí o link para a aula dela, que está pública. Agradeço demais a presença e a participação de todas e todos vocês. Enfim, agradeço também à rede, novamente, pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Eu acho que isso, né, que você disse, eu tenho tentado trabalhar muito com essa ideia, né? Se um filósofo pode ser representado por aquela figura do Rodin, né, aquele homem sozinho, pensando, né? As filósofas não teriam tido representação, porque a gente faz filosofia em casa, com o filho no colo, com comida né, cozinha, panela no fogo, né, de tal maneira que é impossível. E entre nós, né, conversando entre nós, fazendo rede de apoio, de suporte. Então, essa ideia do método feminista é uma ideia, para mim, muito cara e muito importante, porque, de fato, ninguém pensa sozinho. Né? A gente pensa junta e pensar junta na fofoca, como vai trazer a Dani. Né? A Dani poderia falar muito gente, sobre a gente pensa junto na conversa, né? E acho que isso é o maior valor do que a gente está construindo aqui hoje. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada a todos e todas. E tem aí também na live, nos links da live, o link para se inscrever no curso, e tem muito mais no curso do que é possível fazer numa live. A gente começa nervosa, achando que tem 1 hora pela frente e descobre que ela passa muito rapidinho. E quem quiser as referências dos livros que a gente falou aqui, a gente pode comentar no Instagram das mulheres e a gente teve muito escreve lá as referências. Então, é muito difícil escrever isso ao vivo na hora. A gente pode comentar depois. Comentar lá no Instagram da rede. Tá bom, gente? Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo. Boa noite. Tchau, Ju. Tchau, Carla.